Existe alguma associação genética com a depressão? Os fatores externos, eles são tão importantes, por exemplo, para a manifestação da doença, mesmo em pessoas que têm essa predisposição? Então, como o Antônio falou, o adoecimento mental, de forma geral, ele é biopsicossocial. A gente costuma dizer que tem fatores biológicos, né, genéticos, sim, Uhum. envolvidos, psicológicos, que são aqueles mais relativos à personalidade da pessoa, como ela se constituiu ao longo do tempo, e fatores sociais, né, fatores externos, culturais. Então, é um conjunto de fatores, mas tem estudos que mostram, que tem fatores genéticos, então existe uma herdabilidade em torno de 38%, mais ou menos, em estudos com gêmeos, por exemplo. E a gente sabe que os fatores ambientais, eles podem modular a atividade dos genes através da epigenética, né. Uhum. Eh então, é um conjunto de fatores. Acho que os fatores sociais mais importantes, assim, ao meu ver, são as perdas, né? Perdas familiares, desemprego, eh, situações de abuso, violência, principalmente precoces na Uhum. infância. Isso está muito associado com todos os transtornos mentais. Eh, Isolamento, perda de rede de apoio, Sim. de contatos sociais. A gente tem visto, por exemplo, cada vez famílias menores, né? E talvez familiares eram e ainda são uma grande rede de apoio que a gente tem. Sim. Talvez isso também esteja associado, por exemplo, É, com. Ou de antigamente estresse em alguns casos, né. Exatamente, Existem também. famílias em que a questão é o contrário, né, a família em si a gente vê muito isso, assim, em casos crônicos, difíceis, graves, o quanto a família já não era uma família invalidante, uma família violenta, Exato. uma família que não dava espaço, que não tinha nenhuma forma de continência emocional, não dava um carinho, enfim, né. sim. Então a coisa joga para os 2 lados também nesse sentido. Eu acho que tem uma coisa de, a gente não tem mais aquela vida comunitária, né, que Uhum. tinha antes. Então, é que os vizinhos todos se conheciam, se ajudavam. Faltou alguma coisa em casa, você vai pedir na casa do vizinho. Hoje em dia é uma cultura muito mais individualista, cada um na sua. Eh, então acho que isso é muito E até importante. um pouco paradoxal, né? A gente falou aqui das redes sociais. Às vezes a pessoa tem, sei lá, 1.000, 1.500 pessoas na rede social, que teoricamente são ali a conexão dela, e ela não conhece o vizinho, não sabe Uhum. quem mora do outro lado. Uhum. É uma coisa bem interessante, né? Bom, a gente falou bastante aqui sobre esse componente biopsicossocial na formação da depressão, né? Quando a pessoa tem o caso. Mas cada vez mais, dentro da medicina como um todo, a gente tem estudado o efeito tanto do metabolismo na gênese de algumas doenças, quanto da própria doença no nosso metabolismo e nossas funções em si. Você citou, por exemplo, alguns critérios da depressão que estão associados com sono, com ganho de peso ou alimentação, e aparentemente existe uma associação entre a doença e alterações metabólicas. O que a gente sabe hoje, por exemplo, sobre a fisiopatologia da depressão? Por exemplo, com os neurotransmissores e como essa alteração do nosso sistema e do nosso metabolismo pode impactar no nosso dia a dia? A resposta é: a gente sabe pouco. Perfeito. A gente tem teorias, tá? A fisiopatologia dos transtornos mentais foi muito descoberta empiricamente e com base mais nos tratamentos que funcionavam do que Uhum. numa investigação científica, vamos dizer. Sim. Então, em algum momento, a ciência descobriu por acaso a clorpromazina, que é um antipsicótico, que foi usado na tentativa de ser um anestésico, e viu que para anestesiar pessoas com psicose, com esquizofrenia, elas voltavam da anestesia sem sintomas. Aí falaram: opa, isso aí pode ter algum efeito na psicose. E aí foram estudar e viram dopamina e etc. E começaram a se desenvolver e se descobrir também moléculas que tratavam sintomas emocionais, psicológicos. E aí a ciência começou a se debruçar sobre isso e tentar formar hipóteses do porquê que o ser humano adoece com transtornos mentais, né? Daí surgem os critérios, porque para estudar uma coisa eu preciso defini-la. Uhum. Então a ciência começou a definir o que é depressão, o que é ansiedade, o que é esquizofrenia, o que é transtorno bipolar, e nisso foram anos, décadas definindo isso. E aí, a partir dessa definição, recrutar pessoas que sentiam que fechavam aqueles critérios e intervir. Dou remédio, dou terapia, dou remédio X, Y, Z, faço exercício, não faço, etc.
esse campo empírico foi então permitindo que a gente formulasse algumas teorias sobre o porquê que as pessoas têm depressão. E com base muito no onde os antidepressivos agem, a gente entende que talvez a depressão tenha a ver com noradrenalina, dopamina e serotonina, que são 3 moléculas, neurotransmissores que tem na cabeça, né? O quanto disso é real é difícil dizer, porque os estudos de neuroimagem, de bioquímica cerebral, de neuroanatomia, vêm diferenças na média dos cérebros de quem tem depressão para quem não tem. Mas em quem tem depressão, não é todo mundo que tem aquela alteração que é mais comum nos depressivos. E em quem não tem depressão, muitas vezes tem muitas daquelas alterações que tem em quem está deprimido. Então, existe um conjunto de conhecimentos neurobiológicos sobre os estados depressivos. Então, inflamação cerebral, alteração de BDNF, que é um fator de crescimento XYZ lá no cérebro. Supostamente, esse desbalanço bioquímico em noradrenalina, dopamina, serotonina. Algumas alterações de GABA e glutamato, que são outros neurotransmissores. Algumas alterações do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Tudo isso já foi verificado empiricamente. Isso existe. O quanto disso leva à depressão, a gente sabe que pouco. Porque senão todo mundo que tinha alteração nisso estava deprimido. Exato. E todo mundo que estava deprimido tinha essas alterações. Isso não acontece, nem um lado nem o outro. Então esse é um ponto. Existem esses estudos, existem esses achados, existem os remédios que modulam isso e funcionam. Mas isso sozinho não explica. E aí, puxando um pouco para o lado do estilo de vida, eu acho que vale a gente voltar no modelo biopsicossocial que a Nath falou. Por exemplo, desnutrição, por exemplo, obesidade, são fatores de risco para desenvolver depressão. Então, se eu tenho uma alimentação adequada, se eu pratico atividade física regularmente, a minha chance de desenvolver depressão é menor. Será que é por conta de uma dessas vias biológicas estudadas? Pode ser, mas pode não ser também. E pode ser por um caminho que a gente ainda desconhece hoje na ciência, né? Então, tentar ver as coisas nesse modelo fisiopatológico na psiquiatria é um pouco complicado muitas vezes, né? Outro fator, por exemplo, a gente sabe que no modelo biopsicossocial, quais elementos psicológicos têm a ver com depressão? Perfeccionismo é um deles. Alguém que é muito perfeccionista, muito rígido, tem que cumprir papéis, tem muito mais chance de deprimir do que alguém que é mais relaxado, que fala, tudo bem, se eu não fizer tudo na melhor forma, bem feito é melhor do que perfeito, sabe? Esse tipo de gente que pensa assim, talvez deprima menos. Ou neuroticismo, uma característica de personalidade. Neuroticismo é a predisposição a sentir emoções negativas. Isso é uma característica de personalidade. Tem gente que sente mais emoções negativas, fica angustiado, frustrado, com raiva mais fácil. E tem gente com menor neuroticismo, ou seja, tende a ver as coisas de um jeito mais positivo, tá andando na rua, pisa no cocô, não fica bravo, fala, tudo bem, eu limpo meu tênis. Neuroticismo menor, deprime menos. Então, o quanto, por exemplo, fazer terapia, que é outra coisa do estilo de vida, não é algo que te ajuda a lidar melhor com essas características suas, a flexibilizar um pouco isso, a ter um pouco menos neuroticismo, um pouco menos perfeccionismo, para que você não deprima. Isso tem a ver também. Então, fisiopatologicamente, é difícil responder a pergunta, mas, em termos de características associadas, a gente vê que tudo isso pode ter a ver, né? Assim. Sim. Acho que é importante também, tem essas hipóteses, né, neurobiológicas da teoria monoaminérgica, alteração dos neurotransmissores, aumento de cortisol, ativação das vias inflamatórias. Existem essas hipóteses, mas o diagnóstico da depressão ele é clínico, né? Você não precisa dosar nenhum neurotransmissor, dosar o cortisol para saber que uma pessoa está deprimida. Claro, em alguns casos você vai pedir exames para descartar diagnósticos diferenciais. Né? Mas o diagnóstico é clínico, é através da anamnese, do exame psíquico. Acho que isso é muito importante para o pessoal que acompanha, justamente porque muitas das pessoas que tentam passar informações não verdadeiras, errôneas, ou podemos chamar muitos dos charlatões que a gente tem hoje, eles costumam utilizar exatamente esse tipo de pensamento, né? Que, olha, existem essas alterações aqui que a gente vê que está relacionado à depressão, e eu preciso dosar, por exemplo, essa substância específica para saber se você tem depressão ou não. Ou se você tem um risco aumentado para desenvolver a depressão. E a gente sabe muito bem que o diagnóstico ele é clínico. E além de ser clínico, existe essa outra situação que é importante.
tem que se excluir que aquele estado que a pessoa está não é melhor explicado por uma condição clínica, né, uma doença clínica em si, ou até mesmo por uma outra doença psiquiátrica. Então, Sim. a pessoa tem que entender isso e ver que quando a gente tem essa taxação de que algo é o causador, algo melhora 100%, que a cura daquilo é feito com esse ou outro, principalmente quando aquilo não é comprovado cientificamente, com quase ninguém fala, tem que tomar muito cuidado. Né? Posso falar uma coisa que talvez seja Claro. polêmica, mas eu acho importante? É um mantra que eu repito pra mim ultimamente, que eu vi de uma pesquisadora muito boa, Juliana, que é o seguinte: transtornos mentais não são doenças do cérebro. Isso é um conceito fundamental. Uhum. Não é um cérebro doente que fica deprimido. Ou, assim, alterações no cérebro podem se relacionar com depressão, mas não é isso sozinho que leva a uma depressão. Então, é importante ter essa dimensão, que o componente biológico existe, está lá, a doença do cérebro, a monoamina diminuína, a dopamina, a serotonina, as vias inflamatórias, tudo isso pode estar presente. Mas isso sozinho não explica uma coisa tão complexa que é a doença da subjetividade humana. Que nem doença pode ser chamado, que é o transtorno mental, que é o sofrimento psíquico humano. Ele é tão complexo e, infelizmente, a gente vive tempos de um reducionismo biológico. Uhum. Então, é como se depressão significasse baixa serotonina. E que se você repõe a serotonina, isso melhora. Não é isso, não é isso. Se fosse isso, era fácil. Era facilmente resolvido. Seria um problema vencido já, como é vencido, sei lá, tratar uma bactéria com antibiótico. Tratar a asma. Tem doenças em que a medicina já chegou numa explicação e num bom tratamento. Na psiquiatria isso ainda não aconteceu. E talvez nem vá acontecer. Mas é muito por conta desse reducionismo. De entender que alterações no cérebro, quantitativas, uma coisa a mais, uma coisa a menos, uma via do jeito X, do jeito Y, seriam suficientes para explicar e para tratar algo tão complexo quanto é o sofrimento e os quadros todos da saúde mental, né? Perfeito. E aí, tá gostando da conversa? Conhece alguém que já teve depressão? Você, por acaso, já teve algum sintoma depressivo? Se sim, escreve aqui nos comentários, vai ser ótimo tirar sua dúvida. Bom, pessoal, a gente falou aqui bastante sobre a depressão em si, e a gente chegou a citar lá no começo uma complicação ou talvez um desfecho crítico que seja o suicídio, que tem aumentado constantemente, não só na população adulta, mas também em crianças e adolescentes. Por que alguns indivíduos, por exemplo, tendem a chegar nesse ponto? Todo indivíduo com depressão tem um risco aumentado para suicídio? O suicídio, ele é, em última instância, né, a complicação mais significativa da depressão, né? Então, é importante a gente sempre avaliar o risco de suicídio em todos os pacientes. Então, perguntar sobre pensamentos de culpa, de inutilidade, pensamentos de morte, né? Pensamentos passivos de morte, ou seja, poderia estar morto, ou Deus poderia me levar. Ideação suicida, propriamente dita, que são os pensamentos de suicídio mais estruturados, até isso pode evoluir para um planejamento, né? E, por fim, ao suicídio mesmo. Então, o suicídio, a ideação suicida é um fator de gravidade, né? Uhum. Num quadro depressivo. E por que as pessoas se suicidam, né? Eu gosto muito de citar um sociólogo francês, que é o Émile Durkheim, que ele escreveu um livro, O Suicídio. Então, ele se propôs a estudar o suicídio em diferentes culturas, em diferentes sociedades. E, para ele, o suicídio ele é um fator social e não individual. Então, ele basicamente descreveu 3 tipos de suicídio, que seria o suicídio anômico, altruísta e egoísta. Suicídio anômico é aquele que acontece em situações de transformações, crises sociais. Por exemplo, uma pandemia ou uma crise financeira muito grande e que as pessoas começam a ver aumento do número de suicídio. Suicídio altruísta é aquele que é praticado por indivíduos em nome de um ideal maior, uma força coercitiva, né, do coletivo. Por exemplo, os kamikazes na Segunda Guerra Mundial, os terroristas atualmente, né, que se suicidam em nome de um ideal maior. Sim. E o suicídio egoísta,
que o Durkheim definiu, que é o suicídio que é o mais presente nas sociedades modernas. Egoísta num sentido de que o ego prevalece frente à sociedade. Então, Perfeito. seria consequência de um individualismo exacerbado. E o Durkheim, ele tem uma frase que eu gosto muito nesse livro, que é se o laço que o prende o homem à vida se afrouxa, é porque o vínculo que o une à sociedade se distendeu. Ou seja, a pessoa que chega ao ponto, né, de se suicidar é que é o resultado de uma desconexão com a sociedade, né? Um afrouxamento das relações, a perda das conexões mesmo, né? De tudo aquilo que é significativo para ela. Seja relacionamentos, trabalhos, interesses. Então, a pessoa se vê cada vez mais isolada, cada vez mais desconectada dos seus princípios, dos seus valores. Então, por mais que uma pessoa seja uma pessoa solitária ou introspectiva, tudo bem, né? Tem pessoas que são assim, mas a gente precisa de outras pessoas para viver, né? Nós vivemos em sociedade. Então, um bebê humano, ele não sobrevive sozinho, sem contato, sem afeto. A gente se constitui a partir do olhar do outro. E isso é muito importante, até na vida adulta, né? Então, acho que essa desconexão, essa perda dos laços, esse isolamento pode ser uma explicação possível, assim, é claro, é muito reducionista dizer que é só isso, mas é algo que pode ser uma explicação possível, assim. Uma característica psicopatológica, assim, né, que a gente vê muito nos quadros de depressivos, em que existe essa ideação, existem tentativas e tal, que até é um critério de gravidade, vamos dizer, a desesperança. Então, muitas vezes o ato é por uma falta de perspectiva, de falar, eu tô num buraco, me sentindo mal, sem conseguir mobilizar forças, e isso não vai melhorar. Essa convicção de que as coisas não vão melhorar é o que muitas vezes faz quem está deprimido de fato cometer o ato. E aí, puxando um pouco do que a Nath fala, assim, o quanto é importante essa questão dos vínculos. De ter alguém próximo, de estar junto, de chamar as pessoas que são importantes para dessa pessoa para estarem nesse momento com ela. Porque falta de suporte social é outro dos fatores de risco para suicídio, né? Sim. O quanto disso tem a ver com esses laços, assim. Sem dúvida que depressão aumenta muito o risco de suicídio. Qualquer transtorno mental aumenta. Tem um outro lado também. Tem estudos muito legais de necrópsia de suicídio. O que é isso? Eles pegam um caso de alguém que se matou e vão atrás da família, entrevistam a família, entrevistam os médicos, inclusive psiquiatra, eventualmente, que a pessoa foi, psicólogo, e veem os registros de prontuário para tentar entender o que levou aquele ato suicida, né? E estudos epidemiológicos grandes sobre isso. Até 10% de quem se mata não tem um transtorno mental. Isso é um lado muito relevante para a gente olhar também. Porque a gente tende a entender o suicídio como uma consequência de doença mental. De estar deprimido, ansioso, ter esquizofrenia, uso de substâncias, enfim. Transtorno bipolar. Só que tem uma parcela disso também que não é explicado por uma alteração subjetiva desse sofrimento do transtorno mental, né? Porque antes de qualquer coisa também, o suicídio é uma questão existencial, é uma questão humana, é uma questão social. O que tem de livro na literatura falando sobre suicídio, Sim. muito grande. Então também entender isso, que existe essa outra perspectiva que não é só o lado do cara super deprimido que vai e faz isso. Mas, voltando para o nosso tema aqui, eu identificaria essas duas coisas, essa desesperança, essa falta de otimismo e de perspectiva, que é natural do quadro depressivo, isso está lá, e também essa falta de suporte, a pessoa se sentir sozinha, ou de fato estar sem ninguém, não ter vínculos, né?